No cerrado vou cantar, juventude a se encontrar. Que pode é nosso som, na batida segue o tom. Bem-vindos ao PEC-Pod, o seu espaço dedicado a explorar riquezas, histórias e tradições que fazem de Goiás um estado tão único e fascinante. Aqui vamos mergulhar nas profundezas da nossa cultura, valorizando as raízes goianas e desvendando o que é ser goiano de verdade. No PEC-Pod, cada episódio é uma viagem ao coração do Brasil Central, onde discutimos desde as deliciosas iguarias da nossa gastronomia até as lendas e folclores que permeiam a nossa história. Vamos conhecer personagens marcantes, revisitar tradições e trazer à tona as goianidades que nos fazem sentir tanto orgulho da nossa terra. Então, preparem-se para embarcar conosco nessa jornada cheia de sabor, música, história e muita cultura goiana. Apertem o cinto e sinta o cheiro do piqui no ar, porque o PEC-Pod já vai começar. Bem-vindos ao 8º e último episódio da nossa primeira temporada do PEC-Pod. Hoje encerramos nossa jornada com uma reflexão profunda sobre dois temas que ainda ecoam fortemente na sociedade: o preconceito e a desigualdade. Neste episódio, intitulado Preconceito e Desigualdade nos Textos de Bariane Hortêncio, vamos explorar como esse grande escritor e folclorista goiano abordou essas questões em sua obra. Bariane Hortêncio, com sua sensibilidade e olhar atento para as realidades do Cerrado, não apenas capturou a beleza e a cultura de Goiás, mas também se furtou a expor as dificuldades enfrentadas pelo povo goiano. Em seus textos, encontramos uma crítica sutil, porém poderosa, às injustiças sociais e ao preconceito, especialmente aquele que se manifesta na linguagem e nas oportunidades desiguais. Neste episódio, vamos discutir como Bariane Hortêncio utilizou sua escrita para dar voz aos marginalizados, questionando as estruturas que perpetuam a exclusão e a discriminação. Analisaremos personagens, passagens de suas obras que evidenciam as barreiras sociais e culturais enfrentadas por muitos e como ele, através da sua literatura, busca despertar a consciência para a necessidade de mudança. É um episódio para refletir, aprender e, quem sabe, inspirar transformações. Fechamos essa temporada do PEC-Pod com uma conversa necessária sobre os desafios que ainda precisam ser superados, guiados pelas palavras de um autor que sempre esteve ao lado dos mais humildes e injustiçados. Junte-se a nós para este final de capítulo e vamos juntos entender como a literatura pode ser uma ferramenta poderosa contra o preconceito e a desigualdade. Mariane, fala para nós. Tá, para começar, eu gostaria de falar um pouco, porque o que eu achei mais incrível no autor Bariane é o tanto que ele exalta a cultura goiana. Por mais que ele não seja um goiano, realmente um goiano de sangue, ele não cresceu, ele não nasceu aqui, ele se considerava um goiano de coração. O que é importante nos dias de hoje, porque nós jovens, como é que fala? É igual o complexo de vira-lata. Nós temos esse complexo de vira-lata. A gente não consegue entender a grandiosidade da nossa própria cultura. Então, a gente sempre acaba discriminando as outras culturas, não conseguimos enxergar o quão bom que nós somos, a nossa própria grandeza. Tanto que, em relação ao preconceito, às desigualdades, eu acredito que o preconceito e a desigualdade ainda existe porque a sociedade permite que ele exista. A filosofia de Ubuntu. Eu sou porque nós somos, reflete isso. Se o sujeito ele é preconceituoso, se ele é racista, machista, é porque a sociedade também é assim. A sociedade permite o sujeito ser assim. E ainda mantém esse convívio nas nossas escolas, na política, na educação. A gente ainda vê muito isso. E Bariane, ele vem para mostrar pra gente que não é assim. Ele tenta exaltar, mostrar quanto que o Goiás é lindo. O Goiás é belo, é um estado com uma cultura imensa, que que deixa qualquer um se apaixonar. Tanto que ele se declarava um paulista de nascença, porém um goiano de coração. Isso, que linda a sua fala. E você, Cauane? Cauane, o que você tem para dizer para nós? Eu faço as palavras dela as minhas. Eu acredito que o Bariane, ele abraçou bastante a cultura goiana e isso é uma coisa muito bonita de se ver, entende? Ele citava muito o preconceito, as desigualdades no livro dele, que eu percebi conforme eu fui lendo alguns contos.
E isso é uma coisa muito boa da gente ver. É uma coisa muito bonita. Pode continuar. Você vai falar mais alguma coisa para nós sobre a sua escrita? Você Sobre a minha preparou? escrita? Sim. Então, na minha redação, estava tratando sobre o preconceito linguístico. E ele está diretamente associado à desigualdade socioeconômica e ao preconceito regional. Isso se deve lá desde a colonização do Brasil, né? Que propiciou com que as regiões sul e sudeste se desenvolvessem cada vez mais. E tivesse a predominância da elite econômica, né? Da elite, a ascensão dela, né? Então, a partir disso, as pessoas, a população mais pobre, né? Mais de baixa renda, ela... Pode ficar tranquila. Eu tô um pouco nervosa. Tranquilo, toma uma pílula. A população de baixa renda, ela tem pouca ou nenhum acesso à educação com isso, né? E muitas vezes ela é discriminada por não ter esse acesso. Como a gente pode ver, o pessoal da região sul, sudeste, eles começaram o desenvolvimento muito mais antes do que as regiões norte, nordeste, centro-oeste, né? O que a gente pode falar. E quando eles nos escutam, a gente os escuta também, a gente tem que trabalhar isso, porque tanto a gente tem o preconceito com a gente, como às vezes a gente tem com o outro, né? Sim. Então é um tema muito relevante para a gente pensar a partir da nossa goianidade e das regionalidades também, que eu respeito a todas essas diferenças, porque afinal de contas o Brasil é imenso, né? Exatamente. E assim, acredito que uma forma que o governo, que ele deve, né, erradicar essa situação é por meio da capacitação de docentes, investimentos na infraestrutura das instituições de ensino, né, visando a adequação de fala dos jovens, para que eles conheçam melhor a sua língua e se adequem aos modos de falar, seus contextos, ambientes, né. Que lindo, parabéns. E você? Obrigada. Jamile. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, já que a gente está falando de preconceito e de desigualdade, eu gostaria, assim, de já começar a dar uma enxugada no assunto aqui, dar um contexto sobre o preconceito, né? O preconceito linguístico, que basicamente é quando uma pessoa acha que o modo de falar de outra pessoa é inferior ou errado, né? E na minha redação, eu citei um filme chamado Que Horas Ela Volta, onde as protagonistas, elas sofrem esse preconceito, elas enfrentam esse preconceito pelos seus patrões, devido ao sotaque nordestino, né? E esse filme, ele é bem a representação da realidade, porque devido à desigualdade na educação, as pessoas de classes menos favorecidas, elas acabam sendo discriminadas na sociedade. Isso vem desde a época da colonização, porque quando lá na época da colonização, a língua ela era usada como marcador de classe social. Então, a norma culta ela era associada à elite e os dialetos populares eram estigmatizados, né? Eram vistos de forma negativa. E aí, diante disso, o Bariani Hortêncio, ele ressalta a importância da gente valorizar a variedade da língua portuguesa, né? Só que, para isso, é necessário que o MEC ele reformule a grade curricular nas escolas, incluindo conteúdos que abordem a história e a importância dessas variantes linguísticas, né? Dos sotaques e tal. Porque só assim a gente consegue quebrar essa barreira da ignorância e finalmente conseguir ressaltar e valorizar, né, os dialetos populares, a diversidade da língua portuguesa, os sotaques, as gírias, os dialetos, a diversidade mesmo, as variantes da língua portuguesa. E assim como ele reformulando essa grade, só se a gente estudar sobre essas diferentes formas de falar o português no Brasil, a gente consegue respeitar e valorizar o jeito de falar do outro. Nossa, adorei a sua fala. E foi direto ao ponto, né? E você, Mário Guilherme? O que você tem para falar para nós? Como já sabemos, o preconceito linguístico é uma forma de discriminação baseada em como as pessoas falam, né? Isso no Brasil é bem comum e acaba marginalizando quem não se enquadra na chamada norma culta, né? Mais conhecido como a linguagem formal.
E eu também quero citar o porquê que eu coloquei Histórias e Lendas do Brasil Central no meu repertório de Bariani Hortêncio, porque ele valoriza a diversidade linguística do nosso país. E não só do nosso país, né? Dentro dessa história, ele vai falar... Vou falar duas aqui, cidades, país, que eu sei. Que ele fala lá, que eu consigo me lembrar agora, que é Minas Gerais e Goiás. E eles ressaltam lá que essas duas cidades são ricas culturalmente. Então, eu escolhi citar essa obra porque ele valoriza muito a nossa cultura, nossa linguagem, para mostrar para outras pessoas que, independente do lugar que a gente mora, onde a gente são todos iguais. Isso mesmo. O Bariani, ele se preocupou com isso, né? E eu acho que ele se apaixonou mesmo, né? Pelo nosso jeito de ser, de falar, de comer. Sim. E a gente tem muito a agradecer ele por essa herança, né? Vocês que leram os livros e viram aí. Teve uma que falou assim, eu me senti representada quando eu li as histórias, eu me sentia dentro da história, né? E valorizar os escritores goianos, porque é nossa representatividade. E essa questão é bem importante, porque eu quase que não vim pra cá, eu imaginei que eu não ia vir pra cá, minha professora me incentivou a vir pra cá, porque, querendo ou não, eu moro numa fazenda e acabo me sentindo mais inferior do que outras pessoas. Então, eu pensei o quê? Vou fazer uma redação, acho que não vou passar. E agora a minha professora me incentivou. Um beijo, Daltilene. Muito obrigado por me incentivar. Pensei que não ia chegar e estou aqui no final para ver o que vai acontecer. Eu sou emocionada. Eu escuto um depoimento desse porque eu terminei todos os episódios agradecendo aos professores. Agradecendo vocês que estão aqui e agradecendo aos professores, porque todos fizeram mais para vocês estarem aqui e vocês se dedicaram. E não duvida nunca, tá? Não duvida nunca, lá fora eu vou contar uma experiência para você. Essa experiência que eu tô vivendo aqui tá me ajudando muito no meu dialeto, na minha cultura também, que eu tô vendo que tá muito igualitário aqui. Então, eu até comentei hoje lá embaixo com as meninas, eu pensei que todo mundo ia ser mais quietinho na sua. Todo mundo junto, todo mundo conversando. Eu acabei de conhecer as meninas, parece que conheci elas já tem muito tempo. Estão se integrando. Sim, muito. Isso eu mesmo. Fiquei muito feliz de todo mundo aqui, é muito família. Então. Faltou foi um bacia de piqui aqui pra nós roer junto, né? Sim, o nome do podcast é Pique Pode, cadê o piqui, né? Então, eu agradeço, fica aqui minha gratidão, a gratidão do Ciranda da Arte, do Rafael, aos professores e a vocês. E a gente encerra esse último episódio do Pique Pode com a esperança de que vocês retornem, continuem aí a trajetória de vocês com trabalho com mídia, com a escrita. E é isso, né? Vamos ao final. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Pique Pode. Esperamos que você tenha aproveitado essa jornada pelo coração de Goiás, explorando temas que vão desde a riqueza da nossa cultura até os desafios que enfrentamos hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio com amigos e familiares, que também se interessam por nossa cultura. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e enriquecedor. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e esperamos contar com você no próximo episódio. Até lá, continue explorando, questionando e celebrando as goianidades que fazem do Cerrado um lugar tão único e especial. Fiquem bem e até a próxima. Tchauzinho lá, gente! Goiás vem a raiz, energia que nos diz. Que pode, chegou pra ficar. Vem com a gente se juntar. Eita que pode, não para. Nossa vibe tá na área. Escuta aí, pode crer. Todo dia vai na